Meditar no que o Senhor tem para nós, eu queria te convidar para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 33. Eu quero aproveitar enquanto os irmãos procuram, está conosco o irmão Wilson. É o Wilson mesmo, né? Irmão Wilson, pastor Carlos. Ele é de Fortaleza, mora no bairro aqui de Fortaleza, né? Um bairro que você conhece bem. Se eu não me engano, foi a primeira igreja que você dirigiu, foi no Janguruçu, pelo menos pelo Ministério Fortaleza. Ô igreja, hein? Aleluia, aleluia. Olha a nossa parceria. Quem foi que abriu a igreja do Ministério Fortaleza de Janguruçu? A congregação da Aldeota, que eu pastoreava na época. Então fomos nós, os irmãos lá da Aldeota. E um dos pastores da igreja de Janguruçu foi o pastor Carlos. Pensa num preço. Pastor, para abrir aquela obra, todo culto, campal, tinha gente demoniada caindo no meio da rua. O negócio lá era pesado. E este moço, ele é deste bairro. E nós estamos agora na viagem missionária para Viçosa. Ele estava lá, faz parte da família do nosso irmão Silvino. E ele se reconciliou para a glória de Deus. Está aí nos visitando hoje. Aleluia. O culto foi prova, irmão. No culto que ele aceitou foi prova. Foi prova. O inimigo fez de tudo, usou lá o som. Mas o Senhor é maior. Amém? E eis aí um dos frutos deste culto. Você achou o livro de Êxodo, capítulo de número 33? Lê o versículo 17, tá bom? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achastes graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Então disse Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. Amém? Versículo 18. Rogo-te que me mostre a tua glória. Eu queria começar essa reflexão com vocês falando de um evento que aconteceu alguns muitos anos atrás, em 1739. Alguns irmãos se reuniram para buscarem o Senhor, buscarem o poder de Deus. Eram irmãos sedentos. Isto porque, na época em que eles viviam, eles faziam parte da igreja anglicana. Aquela igreja que se dividiu meio esquisitamente da igreja católica, rompeu com ela, mas manteve muito das tradições católicas. Era chamado de protestante, mas era uma igreja cheia da sua rigidez, daquela liturgia sem vida, aquela liturgia que engessava os crentes, enrijecia a alma dos crentes. E um grupo de irmãos que já estavam sendo chamados de metodistas, porque eles tinham uma forma peculiar de estudar rigidamente todos os dias, tantas horas, estudar, orar e evangelizar. Nesta reunião estavam presentes John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield
e mais 60 irmãos de outros lugares. E eles estavam cansados daquela rigidez, daquele culto sem vida, aquele culto sem graça, aquele culto sem poder, aquele culto que não demonstrava de jeito nenhum que o Deus vivo estava presente. E eles buscaram, e por volta das 3 horas da madrugada, o poder de Deus se derramou, a presença de Deus veio de uma forma poderosa naquele lugar. E em contato com a presença de Deus, os irmãos gritaram, outros desabaram, caíram ao chão. E depois de algum tempo que eles começaram a tomar consciência do que havia acontecido, eles glorificaram e continuaram aquela reunião. A história testifica que depois daquele encontro poderoso, com a presença poderosa de Deus, o ministério de George Whitefield, ele começou a crescer e as suas ministrações já não eram mais as mesmas, porque estava agora ele revestido do poder do Espírito Santo, ao ponto de multidões de 20 mil pessoas se reunirem para ouvir aquele pregador. Eu estou falando de 1739, quando não havia esses recursos, e os pregadores, eles pregavam de um lugar mais elevado, e somente com a potência da sua voz alcançava multidões de 20 mil pessoas. Você tem ideia do que é 20 mil pessoas ouvindo um homem sem um equipamento desse? O sobrenatural já acontecia aí. 6 semanas depois, quem começa a ser também usado pelo Espírito de Deus é John Wesley. Quem estuda a história dos avivamentos conhece esses 2 nomes. George Whitefield foi o homem que Deus usou para inaugurar o que hoje a gente usa com tanta naturalidade, o chamado culto campal. Foi ele que, impedido de pregar nas igrejas anglicanas, ele foi pregar nas ruas, e o Espírito de Deus se movia no meio das ruas. Quem conhece o ministério de John Wesley sabe que ele também passou a ser usado por Deus de tal forma que nos seus cultos, nas suas reuniões, que ele também foi impedido de pregar nas igrejas, ele foi para as ruas. Em muitas reuniões, antes mesmo dele terminar o seu sermão, as pessoas gritavam, interrompiam a mensagem, gritando, pedindo misericórdia, pedindo perdão, pedindo que Jesus os visitasse com a salvação. Pessoas caíam ao chão tremendo, arrebatadas ou atingidas pelo poder de Deus. E o que aquele homem tinha? Uma mensagem poderosa, porque a sua vida fora tomada pelo poder do Espírito do Senhor. Conta-se que um certo ateu escarnecedor zombava das manifestações ou das reações das pessoas nas reuniões, porque pessoas gritavam, pessoas choravam, pessoas soluçavam, pessoas caíam ao chão, pessoas caíam se tremendo. Ele escarnecia, e um dia ele foi para ver de perto, escarnecer de perto, mas num dado momento da mensagem, o Espírito de Deus o atingiu. Ele caiu se tremendo também como se fora morrer, e se aproximou de John Wesley e orou por ele. Foi quando ele tornou, e ele naquele dia, ele reconheceu que verdadeiramente Deus usava John Wesley, e ele aceitou a Jesus como Salvador.
Mas veja como começa um ministério desse. Os historiadores dizem que aquela vigília marca o início do que ficou chamado de o avivamento metodista. Como começou com pessoas inconformadas com a frieza dos cultos, sedentas por mais de Deus. Num livro cujo título é bem instigante, chamado Caçadores de Deus, Tonei, deve ser assim a pronúncia. Ele conta uma experiência que tivera, que marcou a sua caminhada com Deus, que mudou o seu ministério. Já era pastor há alguns anos, mas ele estava cansado, ele estava inconformado, e ele diz que ele estava cansado daquela rotina, daquela mesmice, daqueles cultos. E ele fala que, assim como ele, tinha outras pessoas, existem pessoas que conhecem muito acerca de Deus, mas não conhecem a Deus. Conhecem muito porque ouviram falar e leram sobre Deus, mas o conhecer sobre Deus não significa dizer que se tem intimidade com Ele. E ele queria algo a mais, ele queria intimidade com Deus, ele queria algo a mais de Deus, ele se intitulou um caçador de Deus. E nessa parte do livro ele disse: foi o dia que eu quase consegui apanhá-lo. É claro, ele explica que, na verdade, a gente não tem como caçar Deus, na verdade, nós somos caçados por Ele. A gente não tem como caçar a Deus, mas nós temos como caçar o coração de Deus. E ele foi convidado para pregar na igreja de um pastor colega. Ele foi a primeira vez, ele percebeu que o pastor, assim como ele estava com o mesmo coração sedento, desejoso de mais de Deus, mais presença de Deus, mais intimidade de Deus, com Deus. E ele pregou nesse dia, foi bom. E aí o pastor convidou ele para voltar uma semana depois, que não é costume entre os americanos. E ele aceitou, ele entendeu que havia um mover do Espírito ali. E foi convidado pela terceira vez, a terceira semana seguida. Ele entendeu, Deus tem algo a fazer. E o coração dele se encheu de expectativa. O que aconteceu foi que, quando ele estava hospedado num hotel, o culto começava, tinham 3 cultos durante todo o dia. Um começava às 8h30, ele ia pregar nesse culto. Ele acordou cedo, estava orando, e ele disse que quando começou a orar por aquele culto, ele foi tocado pelo Espírito, e ele começou a se tremer, ele sentiu a presença do Espírito, ele entendeu, Deus tem reservado algo diferente. Quando ele chegou, ele pensou, vou encontrar, como é de costume, os irmãos ainda bocejando, os irmãos ainda acordando. Só que quando ele entrou na igreja, já tinha um clima diferente. Os músicos não conseguiam tocar direito, porque eles estavam quebrantados. O tecladista, num dado momento, ele foi tomado de tal forma que ele começou a chorar compulsivamente, chega a soluçava. E ele falou para a mulher dele, Jenny, assuma lá e ministre. E ela foi e substituiu. O pastor local disse, você está preparado, Tome, para ministrar a palavra? Ele disse,
eu tenho receio de subir neste púlpito. Mas como assim? Eu tenho receio de impedir, porque eu sinto que Deus tem reservado algo diferente para hoje. E o pastor local disse: então eu posso ler um versículo que eu estou sentindo de ler? Ele, vá. Quando o pastor subiu ao púlpito, abriu a sua Bíblia, ele leu 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei do céu, sararei seus pecados, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Quando ele terminou de ler esse versículo, ele disse: igreja, vocês estão cientes do que Deus tem falado? Deus está dizendo que é hora de deixarmos de buscarmos os seus benefícios para buscar a Ele mesmo. Deus está dizendo que chegou a hora de deixarmos de buscarmos as suas mãos para buscarmos a sua face. O Tommy, ele estava na cadeira da frente, ele disse que sentiu uma direção para ir lá para trás. Ele disse: Deus tem algo para fazer, eu não sei se vai ser do altar, se vai ser algum ponto da igreja, então eu irei lá para trás porque eu quero ver. Eu não quero perder um só detalhe. Ele foi lá para trás. Ele disse que num dado momento, depois dessa palavra, ele ouviu como estrondos, como trovões passando pela igreja. E a presença de Deus veio forte. O pastor que havia lido o versículo, ele foi levantado e foi jogado a cerca de 3 metros para detrás. Ele caiu, arrebatado já de sentido. O que se tinha certeza era que ele não havia morrido, porque um dedinho dele ficava tremendo como sinal, ele não morreu. Ele foi conseguir despertar deste impacto da presença de Deus 2h30 depois. Detalhe, ele foi levado depois de um dado momento pelos auxiliares para o gabinete pastoral. E os auxiliares que foram deixar eles lá ficaram. E os auxiliares que iam chamar, ver se o pastor tinha acordado, lá ficavam. Porque o último que foi enviado, ele não entrou, ele só abriu a porta. E quando ele abriu a porta, ele viu o pastor caído ao chão e todos os auxiliares prostrados, chorando, pedindo perdão, uns caídos ao chão, porque a glória de Deus tomou aquele pastor e todo aquele ambiente. O pastor voou 3 metros para trás, o púlpito rachou-se ao meio, foi rachado ao meio, em 2 partes e caiu para frente. A presença de Deus tomou aquele lugar. Os irmãos começaram a gritar, caíram alguns no chão, pedindo perdão. O pastor Tommy veio à frente e disse: se vocês têm algo para consertar-se com Deus, chegou a hora. Ele disse que o povo se amontoava, eles não esperavam vir a fila normalmente. Os varões, as mulheres pulavam as cadeiras. Homens ricos, empresários, rasgavam a sua gravata tentando tirar. E se amontoaram, se empinharam na frente, chorando e pedindo perdão. E era choro, era grito, era tremor, algo tremendo. O culto era para terminar 11 horas, o de 8h30 não terminou. O povo que vinha chegando para o segundo culto, a glória de Deus era tão intensa, irmão, tão intensa, que tinha gente que não conseguia sair do carro, já era tomado pela presença e começavam a chorar. Tinha pessoas que quando saíam do carro caíam ao chão. Quando não caíam ao chão, quando saíam do carro, quando eles iam entrando no templo, eles caíam no chão.
E um culto emendou com o outro, e quem estava dentro não queria sair. Na verdade, não conseguiam sair, nem tamanha era a presença de Deus. Naquele dia, quem não era ainda crente aceitou Jesus. Quem não era batizado pediu: pastor, tome, eu quero me batizar naquele dia mesmo, naquela hora. Por isso que ele mandava os auxiliares: vai lá ver se o pastor da igreja já acordou, porque eu não posso tomar uma decisão dessa. Só que o auxiliar que ia lá ficava. Essa igreja e ele nunca mais foram os mesmos. Depois desse evento, a igreja cresceu assustadoramente, tanto a deste pastor como a dele. Relatos extraordinários, do tipo do auxiliar que limpa a igreja, quando ele subiu no altar, ele lá ficou. Foram encontrar ele na hora do culto, ele foi cedo para limpar a igreja. Quando chegaram para a hora do culto, ele estava lá deitado, porque recebera a presença poderosa de Deus e caíra. Você sabe por que eu contei esses relatos? Porque eles têm semelhança com o relato bíblico. A principal semelhança é que, assim como o pastor Tommy, assim como os metodistas, John Wesley, George Whitefield, Charles Wesley, eu poderia contar outros relatos do avivamento do país de Gales, da Rua Azusa, que não começa na Rua Azusa, começa na Rua, o nome americano, Bronner Bray, alguma coisa assim. E sempre tem como semelhança crentes, já salvos, que querem mais de Deus, que querem uma experiência mais profunda com Deus, que querem mais intimidade com Deus, que querem conhecer mais Deus, que querem viver mais. Viver mais o Senhor. Pois é isso que eu identifico nesse personagem bíblico chamado Moisés. Quando no versículo 18 do capítulo 33 ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. É interessante que a resposta de Deus vem no versículo de número 20. A resposta direta para o pedido dele vem no versículo 20. Não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Deus entendeu o coração de Moisés. Moisés diz: me mostra a tua glória, o teu resplendor, a tua honra, o cabode. E quando Deus vai responder, ele diz: não podes ver a minha face. Deus entendeu que Moisés queria mais. Moisés queria avançar mais no relacionamento que ele já tinha com Deus. Era um relacionamento de causar admiração. Esse pedido vem logo depois de Moisés estar 40 dias e 40 noites com Deus, irmão. Daquela subida no monte, do capítulo 19, capítulo de número 20 de Êxodo, que o monte, quando sentiu um pouquinho do peso da glória de Deus, o monte estremeceu. E com a presença do Senhor, o monte queimou. E nós estamos falando de Monte Sinai, onde não há vegetação. A vegetação é escassa. Como um monte queima sem ter combustível. Bem, na presença de Deus, meu irmão, até quem não tem, pode queimar. O monte queimava ao ponto de fumegar.
fumaça subia, relâmpagos, trovões, som de buzina, aquela manifestação gloriosa da presença de Deus. Moisés não apenas viu, Moisés foi convidado por Deus para adentrar em meio às nuvens escuras e densas, iluminadas pelos raios, sonorizadas pelos trovões. E Moisés adentra, ele vai, uma experiência dessa, eu não tive. Mas mesmo tendo experiência tão sobrenatural, tão impactante, tão extraordinária, tão maravilhosa, ainda não é para Moisés suficiente. Na verdade, eu acho que a palavra suficiente não é adequada. O que eu vejo aqui é que Moisés, ao experimentar de Deus, ele tem sede e fome para mais de Deus. Quanto mais ele conhece, mais ele quer conhecer. Mas ele descobre o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é maravilhoso, e ele quer mais e mais e mais de Deus, até chegar a este ponto que Deus disse: até aqui você pode vir, porque a partir daqui homem nenhum resiste. Deus gostou tanto do pedido de Moisés que disse: Moisés, não pode ver a minha glória, homem, mas eu vou fazer algo por ti. Eu vou te colocar sobre a penha, e quando eu passar, vou te cobrir com as minhas mãos, e ao retirar as minhas mãos, eu vou te colocar na fenda dessa rocha, e tu me verás pelas costas. É isso que acontece. Moisés vê o que um homem é possível ver de Deus. Ele se aproxima o máximo que é possível se aproximar de Deus. Ele experiencia o máximo que um ser humano pode experienciar de Deus. O resultado disso é lógico, é um Moisés que tem mais vigor, é um Moisés que ama mais a Deus. Um aspecto físico que representa essa experiência é que ele desce do monte com o seu rosto brilhando, resplandecendo. A glória de Deus foi tão intensa na vida dele que ficou impregnada no seu corpo, ao ponto de resplandecer, e os outros não conseguiam ver a face de Moisés. Ele tem que cobrir a sua face. O que eu estou querendo dizer nesta noite? Bem, eu estou querendo dizer que Deus, Ele se agrada daqueles que querem viver mais perto, daqueles que querem ser mais íntimo, daqueles que querem se aproximar mais dEle. Deus se agrada. Bem, eu observo que essa sede, ela deve ser de todos, independente da sua idade, porque diante de nós está um homem de cerca de 80 anos de idade. 80 anos, com 40 ele pensa: serei o libertador do meu povo, eu irei e libertarei meu povo. O povo diz não, e ele, frustrado, ele desiste. É lógico, ele foge também porque matou um egípcio nesse ímpeto de ser agora o libertador de seu povo. Ele disse: eu vou, e o povo disse não. E ao matar o egípcio, o faraó descobrindo: quero a vida de Moisés, ele foge. Mas ele não apenas foge da presença de faraó, ele desiste daquele propósito que era bom, ser o Salvador. 40 anos se passam, e ele tem a primeira experiência com Deus. É uma experiência muito externalizada, porque ele vê uma sarça que queima, mas não se consome, ou não é consumida pelo fogo.
E ao aproximar-se, ele recebe um chamado de Deus. E que interessante, depois de 40 anos que ele havia desistido de ser o Salvador, o Libertador, Deus disse para ele: vem a mim, que eu te enviarei a Faraó. 40 anos antes ele queria ir por ele mesmo. Ele se oferece: eu vou por quem? Por mim mesmo. E aí Deus não autoriza ele ir. Mas depois que ele aprende que não há uma ação que resulte em crescimento, que resulte em sucesso, não na obra do Senhor, quando é na força do homem, aí Deus disse: agora ele está preparado, vem a mim que eu vou te enviar. Sempre que a gente faz essa ação, que a gente vai na nossa força, no que nós queremos, no que nós entendemos, no que nós achamos, sem ouvir um vem a mim de Deus, não dá certo. É que nem Moisés, é frustração, é desânimo, é derrota. Mas quando a gente ouve Deus dizendo: vem a mim que eu te envio, aí pode ir, que por mais difícil que seja, a vitória é certa no nome do Senhor. É para qualquer idade, porque Moisés tinha 80 anos e ele conheceu Deus, esse Deus maravilhoso que nós conhecemos. E ele tinha fome de Deus, sede de Deus, ao ponto de dizer: eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória, eu quero mais. Se eu achei graça mesmo diante de ti, se tu me conhece pelo nome, eu quero mais do que, presta atenção no que eu vou dizer agora, eu quero mais do que uma sarça queimando, eu quero mais do que um monte queimando. Eu quero o Senhor me queimando. Era como se ele estivesse dizendo isso. Eu não quero ver o Senhor agindo na sarça, eu não quero ver o Senhor queimando o monte, eu quero o Senhor agindo em mim, queimando a mim. Aleluia! Um homem sedento por Deus, assim como os demais relatos que eu citei aqui. O que a Bíblia diz acerca dos sedentos? Eu já antecipei que Deus se agrada. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1, está escrito: ó todos que têm sede, a primeira parte, vinde às águas. O que a Bíblia fala do sedento? Eu já estou dizendo, a Bíblia convida, Deus convida os sedentos a saciar a sua sede. Ó todos que têm de sede, vinde às águas. Aleluia. Sabe o que as Escrituras dizem para o sedento? Bem, o Senhor Jesus disse aos sedentos: todos que têm sede, vinde a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, fluirá no seu interior rios de águas vivas. João 7, versículo 37 ao 39. E João escreve: ele falava acerca do Espírito Santo que havia de vir. No Antigo Testamento Deus disse: vem quem tem sede. No Novo Testamento o Filho diz: vem quem tem sede. No livro do profeta Isaías 44, versículo de número 3 diz: eu derramarei água sobre o sedento. Nós não apenas temos um convite, irmãos, nós temos uma garantia de Deus que os sedentos beberão desta água. O que significa sede? Sede significa desejo ardente. Sede significa anelo. Sede significa desejar
muito. Estou falando espiritualmente, porque a sede, ela é usada figuradamente, porque ela é uma sensação de saciar uma necessidade do corpo. E digo necessidade vital, o que é a sede? Sensação de saciar uma necessidade do corpo por água. Figuradamente, sede representa desejar ardentemente, desejar muito, ao ponto de sentir dor. Aí Deus está dizendo: você que tem sede, você que deseja, vem, vem, porque eu vou derramar água sobre o sedento. Aleluia. E que interessante que não é usado eu vou aspergir, não é usado eu vou usar contra gotas. Não, eu vou enviar um orvalho, um sereno. Não. Deus diz: eu vou derramar. E derramar fala, sabe de quê? De abundância. Deus não diz assim: eu vou derramar algumas gotinhas, vou pingar gotas em você, eu vou aspergir em você a água. Não, Ele diz: eu vou derramar. Aleluia. Deus está dizendo: o sedento vai beber e beber abundantemente das águas que eu tenho para lhe dar. E essas águas é a presença poderosa do Espírito do Senhor na vida do salvo. Você reparou que é interessante que no profeta Isaías, no capítulo 32, versículo 15, está profetizado: até que se derrame, de novo é o derramar, o Espírito lá do alto. Então o deserto se transformará em terra fértil, e a terra fértil em bosque. Deus está dizendo: quando o Espírito lá do alto se derramar, e Ele é aquele que vem para saciar a sede dos sedentos, a condição do sedento pode ser de uma terra seca, deserta, mas ela vai ser transformada em uma terra fértil. É por isso que o crente cheio do Espírito Santo, ele pode ter uma vida desgraçada lá fora, mas quando ele encontra-se com Cristo, e esse encontro é promovido pelo Espírito de Deus, ele é gerado nova criatura, ele nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar nele. A vida desértica dele, ou seja, uma vida de morte, ele se transforma em alguém que está pronto para produzir e dar muitos frutos. Agora olha que interessante, ele diz: a terra seca, o deserto em terra fértil. Mas quem é terra fértil? Em bosque. Aleluia. Está falando de duas situações: uma, a pessoa não tem vida, mas vai ter. A outra, ela já tem alguma vida, mas ao derramar do Espírito de Deus, ela vai se tornar um ambiente onde tem muita árvore frutífera, que dá variados frutos e com abundância. O que isso quer dizer? Isso fala de alguém que já conhece Jesus, já tem um relacionamento com o Espírito de Deus. Afinal, quem encontra-se com Jesus torna-se habitação do Espírito. Mas quando ele avança nesse relacionamento, quando ele é revestido pelo poder do Espírito Santo, aleluia, ele se torna alguém que dá muitos frutos, e esses frutos são variados. Aleluia. Ele é usado no louvor, mas ele é usado também na pregação. Ele é usado na pregação, mas ele também é usado na intercessão.
pregação, aleluia, ele ensina, ele evangeliza, ele dá vários frutos, e esses frutos testificam que ele está cheio do Espírito do Senhor, aleluia. O que eu trouxe para vocês nesta noite? Eu trouxe para vocês nesta noite algo do tipo: vocês chegaram até um determinado ponto, mas o Espírito de Deus está dizendo assim, ó, vem. Você pode avançar um pouco mais. Você já tem tido experiências com Deus. Você já tem sido amigo de Deus. Mas Deus está dizendo, vem. Você ainda está no pátio. Como assim, pastor? Usando a figura do tabernáculo. Você ainda está naquele pátio onde tem o altar do sacrifício. O Calvário nos deu acesso ao santo lugar. No Calvário, o Senhor Jesus nos conquistou acesso ao Santo dos Santos. Mas tem muito crente, pastor Carlos, que ainda está no pátio lá, no átrio, ainda nem entrou no santo lugar. Quando o Espírito de Deus está dizendo, vem cá, eu te pego pelas mãos, vamos comigo, eu te levo ao santo lugar. Eu vou te levar até o Santo dos Santos, porque o véu foi removido. Sabe o que ficava lá no Santo dos Santos? A arca da aliança, a tampa chamada propiciatório. E sob a tampa, ou sobre melhor essa tampa, esse propiciatório, manifestava-se um feixe de luz chamado por Shekinah. Esse feixe de luz era a representação da presença de Deus no lugar mais santo, aonde ninguém tinha acesso senão o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas as escrituras diz, o autor dos Hebreus diz que Jesus rasgou o véu no seu corpo. Por isso nós devemos ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho feito por Jesus. Deixa eu repetir para você. O Espírito Santo está te convidando para uma vida de mais intimidade. Tem crente que se denomina pentecostal, mas ainda não teve nem a experiência do batismo com o Espírito Santo. Tem crente que se denomina pentecostal, mas falou em línguas uma vez na vida, no dia do batismo, e não fala mais. Pegou o dom, colocou num sacozinho, abriu um baú e tacou lá dentro. Aleluia. Eu vim nesta noite como profeta de Deus, ou melhor, como mensageiro de Deus, para te convidar. Tem águas mais profundas, irmão. Tem muito crente que não molhou nem os artelhos, nem o tornozelo. Está olhando o rio de fora, na margem, quando o Espírito Santo está dizendo, vem, entra. Aleluia, vem, experimenta. Venha, tem mais de mim para você. Agora tem outros crentes que já está com a água nos artelhos, já tem algum conhecimento, já tem alguma amizade com o Espírito do Senhor. Aleluia. Pastor, por que você está falando tanto do Espírito do Senhor? Porque na antiga aliança o Pai se relacionou mais de perto. Quando o Filho se humanizou, ele andou mais perto, Emanuel, ele tocou e foi tocado. Mas ele disse, importa que eu vá, mas quando eu for,
eu vou enviar outro igual a mim, o Consolador. Ele estará convosco todos os dias. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos ensinará. Ele vos lembrará de toda a verdade. E quando a gente vai para o livro de Atos, depois da vinda e permanência do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, nós vamos ver, e o Espírito de Deus disse: separa Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho para com eles. Nós vamos ver nas Escrituras, e o Espírito de Deus enviou Barnabé e Paulo, e o Espírito de Deus impediu que os missionários passassem para a Ásia, e o Espírito de Deus direcionou para que fosse a Macedônia. É o Espírito Santo agora no controle, é o Espírito Santo agora regendo, governando, dirigindo, conduzindo a vida do crente, a vida da igreja. A igreja só tem vida porque o Espírito de vida está nela, habita nela. É Ele quem nos dá vida, é Ele que nos dá vigor, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá alegria, é Ele que nos dá prazer de servir, de adorar. Aleluia. Quando nós estamos fracos, é Ele quem nos fortalece. Quando nós estamos caídos, é Ele quem nos levanta. Quando nós estamos sedentos, é Ele quem nos dá desta água que sacia a nossa sede. E quando nós queremos ousar e servir melhor o Senhor, é Ele quem nos reveste de poder. Oh, assim. A questão é: tem alguém nesta noite? Eu sei que se tiver dois, eu sou um deles, que tem a mesma sede de Moisés. Senhor, para além de Sarça e para além do monte, eu quero mais do Senhor em mim. Será que tem alguém como John Wesley, George Whitefield? Nós queremos te servir, nós queremos mais de ti. Nós estamos cansados desta frieza, nós estamos cansados desta apatia, nós estamos cansados dessas mesmices, dos cultos, dessa liturgia que nos engessa, que nos esfria a alma. Nós queremos a manifestação do teu poder em nós. E ó, que maravilhoso, irmãos, nessa nossa, que nós podemos chamar neste período da graça, ou dispensação da graça. Deus, quando Ele vem, Ele não vem sobre monte, Ele vem sobre nós. Aleluia. Portanto o fogo arde em nós, portanto a água se derrama no nosso ser. E é isso que acontece naquela vigília. O poder de Deus, quando cai, não cai sobre o lugar, mas cai sobre os sedentos. E a promessa de Deus se cumpre: derramarei água sobre o sedento. A questão é: aonde estão os sedentos? Será que tem alguém como o pastor Tommy? Eu quero mais do que falar de Deus, mais do que ouvir de Deus. Eu quero Deus. Eu quero mais intimidade com Deus. Aleluia. Mostra-me a tua glória, Senhor. Sabe por que eu fico empolgado? Porque nesses relatos, inclusive no de Moisés, Deus não é como muitos que, tentando representá-lo, diz assim: não precisa desse exagero, isso é coisa de criança, de menino. Ô irmão, se isso é coisa de criança e de menino, eu quero ser criança. Até quando Jesus me levar para junto dele, eu quero continuar sendo como criança. Criança que sente a presença de Deus e chora, e dependendo da manifestação dele. Ô irmão, eu ainda não tive um arrebatamento de sentido. E para que isso, pastor? Irmão, eu quero conhecer Deus mais. Eu quero mais de Deus. Eu ouço, ainda ecoa no meu coração que disse o profeta Osés: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
Aleluia. Eu não quero conhecer o Senhor somente no nível do intelecto, irmão. Eu quero ter experiência com o Senhor que revela que Ele é vivo, que Ele se permite tocar, que Ele quer ter o seu coração tocado, capturado, aleluia. E como é que captura o coração de Deus? Que nem Moisés: Senhor, eu quero ver a tua face. Que nem John Wesley: eu quero o teu poder, aleluia. Que nem um pastor Tome: eu quero mais de ti, Senhor. Eu estou cansado da mesmice, eu quero mais intimidade. É assim que nós capturamos o coração de Deus. Mas é só por experienciar, irmão. Quem conhece mais de Deus, quem tem mais intimidade, mais ama e prega com mais poder, com mais empolgação. O Espírito Santo testifica. O resultado é um Moisés que tem um ministério poderoso. O resultado é John Wesley. Estude a história de John Wesley, George Whitefield. Você vai ver como esses homens foram usados poderosamente por Deus. E leia, se você puder, esse livro, Caçadores de Deus. Você vai ver como Deus começou a usar o pastor Tome depois desse encontro especial. Se nós, os pentecostais, perdermos essa fome, o que nos diferenciará dos reformados? Mas eu louvo a Deus que essa sede, ela está sendo renovada, ao ponto de um pastor como eu, que já passei dos 35, de fé já passei dos 25, estou aqui pregando: eu quero mais Espírito Santo. Eu quero encerrar para orar. Posso orar, pastor? Nós voltamos às viagens missionárias. A segunda foi em Tejuçuoca. Nos deparamos com a igreja que estava precisando de renovo. Uma das pessoas que estava precisando do renovo era o marido da filha do pastor. Ele estava tão frio, irmão, tão frio, que ele mal participou das reuniões. Na tarde do sábado, no derramar da tarde, ô irmão, a glória de Deus desceu naquele lugar. E olha que a gente tinha chegado, a gente dormiu tarde na sexta, acordamos cedo, tivemos um derramar cedo, às 8 horas, terminamos. Depois que deu para terminar, saímos para o evangelismo, sol ó, truando no quengo. Chegamos do evangelismo, almoçamos, não deu tempo para descansar. Logo deu a hora do derramar da tarde. Ou seja, a gente estava cansado, mas a gente foi. Eu pensava que ia ser que nem o pastor Tome, ia ser aquele culto pesado, o povo cansado, mas não foi. Naquele calorzão, meu irmão, de Tejuçuoca, a presença do Santo Espírito foi forte. Aleluia. Você já viu a assembleiano dançando? Você já viu a assembleiano pulando? Você já viu a assembleiano, depois de terminar o culto, não continuar cantando e dançando? Foi assim que terminou o trabalho lá. Mas nessa tarde a glória de Deus desceu, ó, na hora da oração, e fogo e lágrimas, e grita, e crente cai ao chão, e tem batismo com o Espírito Santo. Quando a gente terminou, o diácono disse: pastor, vem cá, pastor, vem cá. E a irmã estava passando um recado para a gente, teve um sonho, ou foi uma visão, não lembro. Pera. Quando deu para chegar até ele, agora o que ele viu, o que nós ouvimos, é que na hora que Deus estava derramando fogo dentro, estava dando de beber aos sedentos dentro,
poder de Deus saiu. E lá na frente tinha uma casa de frente à igreja, que era a casa pastoral. As irmãs estavam preparando o caldo, ou era o café da tarde. O poder de Deus pegou elas lá. O irmãozinho que nem estava nem indo para os trabalhos foi pego também. E era lágrimas, era grito, era línguas estranhas, era um andando para um lado e para o outro, era outro levantando a mão, aleluia. E um dizia assim: vem de lá, vem de lá, vem de lá, em línguas estranhas. O poder de Deus foi tão abundante que não ficou no templo. Ele avançou e pegou os irmãos que estavam lá, como se fosse do outro lado da rua. É assim, por quê? Porque ainda tem crente com sede. E se tem crente com sede, tem águas do Espírito para serem derramadas. Eu quero perguntar nesta noite: eu quero beber desta água. Você quer beber mais? Eu quero um derramar do Espírito sobre a minha vida. Você quer? Então corre aqui para frente. Venha. Só quem tem sede, só quem quer beber desta água.